Oi, gente, de volta à República Popular das Letras. Hoje temos duas convidadas muito especiais, a cantora Jane do Bock e a cantora Márcia Tauil, que estão apresentando em Brasília o show Ternura esta semana. E acompanhando a gente nessa entrevista, nós temos o editor do Guia Musical de Brasília, Joaquim Barroncas. Oi, gente, é um prazer recebê-los aqui nessa semana. Eu sei que vocês duas estão trabalhando ferozmente para apresentar o show Ternura, não é? E já estou sabendo que provavelmente vocês vão percorrer o Brasil com esse show, não é isso? Então, Joaquim, obrigado pela sua presença também. Vamos começar então pela Jane. Conta pra gente o que é esse show Ternura, qual é o seu repertório e vamos lá. Bom, depois da ferocidade vem a ternura, né? Sempre não é assim a vida. Você falou ferozmente o show Ternura, eu gostei disso. Nós estamos sendo ferozes, eu e a Márcia. Estamos. Realmente, graças a Deus. Mas é um show que une duas pessoas que pensam muito parecido sobre música, o que é música, né? Que é a conversa com o público, acima de tudo, né? A gente tem esse desejo de passar a melodia, a letra de tanta gente maravilhosa do Brasil, né? E a gente tem uma comunhão. Eu, quando vi a Márcia a primeira vez, eu fiquei apaixonada, assim, eu digo, ai... Ela estava cantando uma canção com o Menescal. Aí depois teve um lance de Brasília online, na época da pandemia, e a gente conversou mais. Aí a gente ficou amiga e percebeu muitas coisas de identidade, e pronto, não é para sempre, agora não tem jeito. Fico contente demais. Eu fui fazer aula com a Jane. Eu estava na pandemia, sem voz, operada, né? Assim, convalescença. Aí eu entrei no curso que ela estava dando no curso de verão. Eu falei, eu não vou cantar nada, mas eu vou absorver o que Jane do Bock sabe, porque toca qualquer instrumento, abre voz 50 mil se precisar, é uma orquestra vocal, né? E toca, e canta, e rege, e treina, e faz tudo, né? Cuida de cantores, vozes de musicais. Aí eu falei, eu preciso estudar com ela. Imagina, aí quando eu vi que ela estava lá, eu digo, ué, uma profissional dessa coisa, como é que pode? Foi muito bacana, assim, o encontro online. Depois, quando a gente ficou no encontro ao vivo, houve tantas coisas assim bonitas que a gente está admirando mais e mais, cada vez mais, me aproximando da família. Coisa linda, que exemplo, as filhas lindas, também cantam muito bem, né? E são pessoas Anas. muito maduras, As Anas, né? são. As Anas, muito maduras, muito inteligentes. Esse maridão é Curse, né? Maravilhoso. É difícil o nome dele, mas eu já aprendi. Já aprendeu, ela é incrível. Né? É a República de Minas. Deixa eu só falar uma coisa que você vai entender. Olha, a gente é mineira, eu sou mineira, ele não, mas nasceu pertinho de Minas, com sotaque muito mineiro ali, né, no interior, em Mococa. Eu nasci em Guaxupé. Então a gente ia falar Carlos Aloysio, porque a mãe dele gostava que se falasse os dois nomes naquela época. A mãe gostava, Márcia Soraya, Carlos Aloysio. E a gente começou com preguiça de Carlos Aloysio, É só preguiça de mineira. Não, eu acho É diminutivo. Tem dois nomes que eu gosto, eu acho que são os mais bonitos do mundo, né? Um é Antônio e o outro é Carlos. Sei que... Ai, meu Deus. Mas tem um sobrenome, viu, ACQ? Tem um sobrenome que não pede para o ACQ, para o Antônio Queiroz. Mas o Essad, nós somos parentes do Essad Queiroz. Mas você sabe quando mãe chama atenção, aí os dois nomes vêm prontamente, né? Antônio Carlos... Não é assim? A mãe do Jobim era assim também. Vou te contar, viu? Além de ser o nome mais bonito... Mas... Vou te contar, foi bom também. Vou te contar. Mas Jane, conta para o que tem no repertório? Eu estou curioso. Então, a primeira música que veio para a gente foi Ternura Antiga. A partir desse nome Ternura Antiga,
Ai, o escuro, vento frio. E aí uma foi chamando a outra, né? Ela, que tal essa, que tal aquela, que tal... Aí, blu, 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 aí tinha o repertório. Acho que em 3 minutos a gente fez esse repertório de músicas que a gente gosta, porque cada melodia envolvente, porque sempre é desafiante uma melodia, né, que ela tem o começo, o meio, o final, e você sinta que é um desafio aquilo ali, né? Sim. Porque a gente, pelo amor de Deus, né? Eu e a Márcia, a gente estuda, a gente vê as possibilidades, qual é a extensão, qual é o domínio. Aí, se você apresenta uma música, sei lá, tiriri, tiriri, tiriri. Não, é legal a gente ter essas melodias envolventes que vão lá para cima e descem, e Uhum. as letras têm a ver com a melodia, o que é difícil, né? Muito difícil o letrista fazer isso também. Aí a Juntar gente as coisas. pensou exatamente canções que tinham essas duas grandes qualidades para qualquer cantor, né? Sei. E você pode dar spoiler de quais são os... Podemos, deixa eu só pegar o meu celular, que eu vou pegar o Não, repertório. só alguns, assim, que... A gente passou por Tom Jobim, passamos por Ari Barroso. Só pegar meu celular aqui. Ari Que aí eu vou. Barroso, Passamos por Dolores Duran, Tito Madi, Tito Tito Madi, Mate, Tito Johnny Johnny Alf, Alf, né? claro. João João Donato, Donato, umas coisinhas. Grande João Donato. né? Você vê. E nós tivemos assim também, nessa conversa que foi muito rápida, tudo isso aconteceu, e também a ideia da gente trazer desde 1934, É. vem vindo até a década 80, até chegar agora. Olha que coisa interessante. Bom, esse show está sendo patrocinado pelo Conselho Nacional do SESI, Uhum. pela Alume, que é uma agência de publicidade, né? E vai ser no Clube do Choro e com produção do Joaquim Barroncas, do Guia Musical de Brasília, né, Joaquim? Isso mesmo. Jane, uma satisfação imensa, também com a Márcia, tê-la aqui. Já tínhamos nos encontrado na live. E tem algumas coisas, eu estou realmente apaixonado por esse show. 2 coisas me movem muito, que são o esporte e a música. E eu também fui livreiro aqui na cidade, sempre ligado à cultura. Porque, parodiando aqui o Reco do Bandolim, que diz que presidente do Clube do Choro, onde Isso. vocês irão executar o show, né? Música deveria ser uma questão de segurança nacional. Que bonito. Porque a música, ela é necessária, move as pessoas, ela educa. Ling Ling, quando esteve no Brasil, e o grande pianista chinês, né? Ele disse que o piano é como o futebol no Brasil, que ajuda as pessoas a ter a oportunidade, é como se fosse uma ascensão para outras etapas na vida, como é o futebol no Brasil. Então, existem escolas na China, por exemplo, com 300 pianos, não sei se estou exagerando, mas é um número grande, ou pelo menos 30 pianos, se os números são esses. Então, baseado nessa ideia, é que eu criei o Guia Musical de Brasília, juntamente com o ACQ, o Antônio Carlos Queiroz. Trouxe algumas edições, inclusive uma das quais a Márcia Tawil esteve na capa. Essa é a mais recente. Aqui temos o Nelson Faria e outros grandes nomes. E a partir daqui, o Guia Musical, comecei a me envolver com produção musical. E já fiz várias aqui em Brasília. Mas eu estou querendo passar para uma etapa nacional. E você é uma oportunidade, juntamente com a Márcia, nós tornarmos o Guia Musical uma produtora nacional e depois também uma etapa da internet, um podcast, alguma coisa. A ideia é fazer um podcast. Um podcast. E eu queria não só agradecer, como também parabenizar o Conselho Nacional do SESI, porque quando eu recebi o convite da Márcia, não tínhamos nada, era investimento próprio. Nós tivemos a coragem de aceitar o desafio e depois correr atrás. E a sensibilidade do Conselho Nacional do SESI nos ajudou nessa etapa. Já temos um outro show importante agendado para o Clube do Choro, também com o patrocínio do Conselho Nacional do SESI, que é o Saber Amazônico 2. Vários músicos do Norte virão para cá, onde iremos ter foco na sustentabilidade, sempre ligado à música. E, perdão, eu só queria ainda... Eu sei que você vai falar do esporte mais na frente. Não, Antes. Não, eu queria só dizer, será que o SESI não patrocina
esse show no Brasil? Porque a intenção de vocês duas é levar esse show nacionalmente. Sim. O Conselho Nacional do SESI é importante, porque o Conselho Nacional do SESI é que está patrocinando. Então, eu vou, aproveitando a sua ideia, eu vou levar esse pleito para o Conselho Que Nacional do SESI. maravilha! Muito bom, gostei. Não é? É. Eu acho que seria excelente. Sim, vai dar certo. Então, Já sejam deu. bem-vindas e Obrigada. sucesso no show. Espero que seja um show maravilhoso. Ô, Jane, eu queria que você contasse um pouco. É claro que se você for contar a sua vida toda, nós vamos levar 7 horas aqui. Mas vamos resumir um pouco. Uma coisa impressionante que eu sei da sua carreira é que você começou como esportista. Tem um monte de medalhas É, tem. de tênis, vôlei, natação. É. Existe um prêmio lá É. no Pará, em Belém. Lá em Belém, para incentivar os jovens esportistas, com seu nome, não é isso? É. Então eu queria que você contasse um pouquinho assim, como é que você surge ali em Belém, da sua família, e como é que você, a partir do esporte, acaba migrando para os Estados Unidos, onde Isso. acaba também Na abraçando a música, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. Bom, assim que meu pai era militar, né? Médico cirurgião de marinha. Então, a gente morava no Rio, foi para. Ele é de Belém, né? Quando eu nasci, minha mãe e meu pai foram para Macapá, depois foram para Natal, no Rio Grande do Norte, que ele era militar. Então, era assim que funcionava o negócio. A gente foi para Belém quando eu tinha 17 anos, mas durante a minha infância, eu estudava na academia, piano, essas coisas todas, mas em frente ao nosso lugar da Marinha, a base naval, tinha quadra de tênis, quadra de vôlei, piscina, raio que pata. Então, meu pai jogava vôlei, jogava futebol, jogava tênis com a minha mãe, ele era campeão de tênis. Meu pai nadava. E eu, muito criança, achava que o normal, natural. Fazer esporte era a coisa mais natural do universo. Meu pai participava daqueles campeonatos Marinha, Aeronáutica e Exército. A gente torcia. Aí eu aprendi a nadar com meu pai, aprendi a jogar tênis com meu pai, aprendi a jogar vôlei com meu pai. Tudo. Para mim era natural. Quando a gente foi para Belém, aí o Tabosa, que era diretor da Tuna Luz, me viu nadando. Tinha um desses esquemas aí, Marinha. E disse: "Você quer nadar pela Tuna Luz?" Eu falei: "Quero. Fala ali com meu pai e minha mãe." Aí comecei a defender o Pará nadando. Aí na escola que eu fui também, o Caminha, que era do Paraclube de voleibol. Na escola, eu não quero jogar no Paraclube? Depois joguei pelo Pará, vôlei, foi tudo acontecendo em função da minha infância, né? De esporte por causa do meu pai, né? Que era um. Meu pai adorava esporte. A gente. Nossa, era o dia inteiro falando de esporte, de música. Nossa casa era aberta para todo mundo cantar e tocar. Ou seja, tudo é na infância, por isso que é importante. Você vê as filhas da Márcia, com Curse, elas já cantam. Tudo isso é apresentado para elas, né? A criança precisa dessas apresentações enquanto elas estão crescendo. Eu não fiz nada, eu só estava ali. Comecei a fazer esporte, gostei, e me ajudou até a bolsa de estudos lá nos Estados Unidos, como você falou, né? Eu não pagava um centavo para a faculdade que eu fiz de música na Universidade da Georgia, por causa do voleibol. Olha só. Lá você aprendeu orquestração, canto lírico, flauta, arte dramática. Também. E também ensinou a história do Brasil para os americanos lá, né? Não, a história da música. Da História música? Da música, era. Eu estudava para high school. Me convidaram para dar aula de história, era mais o dinheiro, eu dava aula de piano em casa, eu cantava em casamento, cantava em boate, vários estilos de música. Eu vou confessar, Márcia, uma coisa, eu tinha um lance de jazz e música erudita. Era moça. Jazz, música erudita. Aí eu tive que ganhar meu dinheiro, né, para pagar as contas e vou lá me empregar, cantar rock and roll, cantar top 40, que eram as músicas da rádio, cantar música hillbilly, country western, onde tinha, era no sul que eu morava. Então eu comecei a aprender o repertório de todos, abri um leque legal assim. E aí disse, nossa, comecei a sentir outros estilos de música e respeitar.
Porque quando você é jovem, você tem essa mania de, eu gosto de jazz, pronto, ponto final, quem não gosta de jazz? Não. Aí a música se abriu, eu vi só tem essas notas, é desta nota até esta no Ocidente, não é? Depende da maneira que a pessoa coloca, depende da maneira que a pessoa toca, aquilo pode ter uma lágrima no ouvinte, um arrepio, vale mais do que a coisa cerebral de muito conhecimento, na minha opinião. Mas demorou para eu entender isso, né? Na época. Deixa eu uma curiosidade. Você usou a palavra leque, abrir o leque. E você organizou uma bandinha lá que era FEM. Tem a ver? Aff, Maria. Tem poeira mesmo. Rapaz, Hã? era. Eu me lembro que o Roupa Nova ia ver eu cantando rock and roll, cabelo aqui. Tocava rock, tocava jazz, tocava Reiki Bar, tudo quanto é canto, para ganhar meu dinheirinho. Eu cantava num lugar que era o Cogumelo Elétrico, é o nome do lugar, lá nos Estados Unidos. Só tinha gente com LSD na cabeça, maconha, e eu caretaça, sempre fui careta, em função do esporte, já tinha muita adrenalina, muita oxitocina, muita serotonina, não precisava de droga. Você já estava Então eu preparada, né? gostava de ter saúde, né? Aí, assim, e eu cantava rock and roll bravo. Nesses lugares, todo mundo muito doido mesmo, assim. Eu acho interessante você coisa. falar isso, porque mais à frente, 83, você vai fazer um álbum com a banda Bacamarte. Sim. E esse álbum é de rock progressivo e foi considerado pela turma como um dos melhores álbuns desse gênero. Sim, o Mário Neto que compôs, né? Ele fez todas as músicas, todos os arranjos. O mérito é todo dele. Eu cantei as músicas dele, assim, mas a ideia, aquelas letras interessantíssimas até hoje, bem atuais, inclusive, né? O lance é do Mário Neto e a banda maravilhosa, eu cantava com eles. E até hoje, de vez em quando, a gente faz um show, é muito engraçado, porque vem aquele povo assim, cheio de tatuagem, piercing, eu, essa senhorinha, toda arrumadinha, né? Aí me dá um abraço assim, eu, tipo, fazer o quê? Nossa Senhora, meu Deus. Será? Os filhos dos caras que Criados ouviam, né? É. Que seguem o rock and roll, ainda tem muito, né? Ainda tem. O seu filho, o Wacker, ele é guitarrista americano, né? Não, o Jay toca violão, guitarra, mas ele é compositor. O Compositor. pai dele, que é o Jay Wacker, né? Também é o mesmo nome. O Jay é roqueiro, pop rock, na verdade, e ele é dramaturgo, né? Ele é escritor, vai sair agora, vão sair 2 livros dele. Ele é da área de música, teatro e cinema. Sei. O pai dele era cineasta, né? Então ele gosta de tudo isso. E eu fico vendo, fico muito orgulhosa dele, porque eu sou séria também, muito séria, não tem droga, não tem nem bebida, zero. Ele é todo natação também. Todo careta. Puxou a mãe, todo caretaço, assim, rock and roll careta. Mas então, conta pra nós. Você ficou nos Estados Unidos há alguns anos, estudou, etc., e veio pro Brasil. Foi. E aí, como é que a sua carreira foi se engrenando até que você estourou nas paradas com as novelas da Globo? Como é que foi esse intervalo? Então, o pai do meu filho, meu primeiro marido, né? Que eu esperava morrer com ele, né? Não morri com ele. Ainda estamos vivos, separadíssimos. Mas, assim, ele era muito interessante. Ele foi convocado para a Guerra do Vietnã. Sei. E os pais queriam que ele fosse. Pior é isso. Ele não matava nenhuma formiga de tão amoroso que ele era. Juro. Oh, let the end go. Eu digo, mata essa titia. Não, ele era todo assim. Tinha macaco, passarinho, papagaio, gato, cachorro. Eu alérgico, que o gato miserável chegava na minha cara de noite pedindo leite. Com asma. Tira esse gato. Não, era gato, era cachorro, era papagaio, até coelho. Tinha um monte de bicho. Ele era todo amoroso, vai pra guerra. Aí eu falei, não, vamos fugir, vamos para o Brasil. É o jeito. Aí a gente veio, depois ele voltou, o Gerald Ford deu Anistia. anistia. Ele trabalhou para o Exército 1 ano, como né, fazia filmes e tal. Ficou quite com o governo. Mas aí, quando ele chegou no Brasil,
A gente conheceu o Raul, muito doido. Raul Seixas. É. Aí ele produziu um CD, um compacto, na verdade, um compacto. Aí quem fez o arranjo foi o Luiz Essa. E as minhas letras foram censuradas. O Dops queria me prender. Chegaram 2 caras de jaqueta, assim, com tudo vermelho. Eu falei, mas por que você está tirando sobre lixo, sustentabilidade? Eu que sou da Amazônia, sempre fui Sim. ligada nisso. Aí eu falei, você tirou, mas o que você entendeu aqui? Aí eles, não, você não entendeu, como é que você pode censurar o quê? Aí o Raul, você vai preso. Ai, meu Deus. Aí tiramos a letra, ficou um sketch singing, e o Luiz Essa mostrou para o Egberto Gismonti. Egberto me chamou para trabalhar com ele, e assim foi o meu início. Muita sorte da minha vida, trabalhei um tempão com ele, aprendi tanta coisa com ele, não só na área de música, mas de muita coisa, conduta. Ele foi um super pai da Bianca ou da Alexandre, que são meus amores queridos. Já trabalhei com os dois, gravei com eles, fiz show com eles. Então, virou um amigão. E eu comecei essa coisa musical no Brasil profissionalmente com esse Egberto Gismonti. Tem que ter muita sorte, né, não? Nossa, que É. coisa genial. É. Coisa absolutamente. Mineiro. Pois é, e vem de um corte que poderia significar uma parada que mostrou a qualidade dela como cantora de sketch singing também e que abre um outro caminho e ela vai e pega aquilo, né? Não é doido? Tá tudo pronto. Eu sou fatalista. Eu acho que a gente nasce com destino predeterminado. Eu sou fatalista. Sei. Tem gente que, o livre-arbítrio. Não acredito nisso, não. Nem sei porque eu escolhi uns maridos por aí. Só já. Eu não sei se livre-arbítrio. Acho que já era para ser. Entendeu como é que é? Então, assim, eu, quando vejo a minha trajetória, chego lá na Itália, em Milão, canto Toquinho muito generoso. Janinha, abre a segunda parte. Aí eu cantava lá, uma música que eu tinha. Aí subiu o Jerry Mulligan no palco, I wanna make a record with you. Ele disse assim, quero fazer um disco, né? Como assim? Sim. De onde cai esse homem? Entendeu como é que é? Entendi. Aí, assim, é tudo escrito. Por que eu iria estar ali? Ele foi naquele dia, e aí fiz um trabalho com ele em Nova York. Ou seja, eu não planejei, eu não escolhi, certo? Quando você, por exemplo, a Márcia disse assim para mim, vem para Brasília. Eu vim. Como assim? Estou aqui. Aí você, não, porque eu escolhi. Escolheu nada. Se a gente não escolhe, a gente quando, por exemplo, existiu essa união entre Márcia e eu, as filhinhas também, que eu estou apaixonada, né? O marido também, viu? Gostei demais. Então, a gente tá junto, não tem explicação isso. Não tem explicação. Verdade. Isso é verdade. Por que a gente está aqui? É né? vida, é fatalidade. Fatalismo. Eu também não acredito no livre-arbítrio, porque as nossas ações têm causas. Eu não digo que elas estão pré-determinadas, a nossa diferença é aí, mas são causas, né? Ali, no caso, você encontrou o cara lá com o toquinho e aí ele gostou da sua voz e falou assim, olha, isso aqui dá samba. Né? É claro que você não planejou, mas eu também não posso dizer que isso estava escrito nas estrelas. Eu Essas acho coisas, que né? tá. Tem causas que a gente não conhece. E aí surgiu esse álbum lá, que é um álbum muito cotado, né? Você conseguiu aí o Gary Mulligan? Chama Paraíso, é. Paraíso, Jerry Mulligan com G, né? com Que a G. gente pensa que é com J. Mas vocês estão de parabéns. Eu vejo a luta da Márcia. A Roncas também. Vocês não param um segundo. Eu não sei como a Márcia aguenta. Meu Deus. É o que você fala. Eu É. acordo também, tem que... vai fazer isso, vou lá e faço. Né? E aí acontece outra coisa, aí Barroncas me escreve, olha, você pode fazer, pá, não sei o que, pá. E aí eu falo, Barroncas, não tem que fazer isso, ele já lá vai e faz. A única coisa que eu lembro é que quando ele me conheceu, assim, faz um pouco de tempo já, né? Eu tinha um cabelo pretinho. Nossa! Parcialmente. Aí a Márcia deixou assim, ele assim. A Marisa falou que a Ana
Ana Clara era bebê, né? Aí esse disco aí, ó. Olha que Olha coisa. que coisa. É, Muito bonito. Tem um fã-clube seu lá em Minas tem. que contou a sua participação em mais de 100 discos, Bem mais, não é? É. Quer dizer, além dos seus próprios, tem... É uma carreira realmente... Como é que foi essa questão do Flávio Venturini? Parece que foi assim a primeira vez que você despontou nacionalmente. É assim, o Flávio Venturini tem melodias que nós gostamos justamente porque são desafiantes, né? Tem os vales, as montanhas, né? Torero, iorereire, ierie, lá vai a melodia. E você lá, ó, com ela. Não é aquela coisa retilínea, né? Não é. E a gente que vê esse tipo de melodia criada em Minas quer cantar. Opa! A gente fica doido para cantar. Aí eu fiz um disco, todo ele, em homenagem ao Flávio, que é meu amigo, já fizemos shows. Vamos para a Índia agora, nós dois, sabe? Uma pessoa maravilhosa que eu amo, meu amigo particular, assim, querido, né? E sou parceira dele. O título do disco que eu fiz para ele é Partituras, que eu fiz em homenagem aos músicos. A música ele fez, eu fiz a letra, né? Então ele é meu querido. Agora eu vou fazer show em Minas, a gente vai se ver e tal. É um dos caras que, na minha opinião, que compõe da forma muito brasileira, né? Mas internacional. Acho que se alguém colocasse letras em inglês para o Flávio, o mundo inteiro iria gravá-lo, sabia? Né? Você não Olha, eu acha? acho que sim, hein? Tá na hora já de fazer isso. Também. Mas ele compôs aquelas canções que você despontou, você foi, digamos assim, descoberto pelo grande público. Foi com o Bessame. Não, na verdade, lá atrás teve o Que Outro Dia Amanheça, que tocou, também era de uma mineirinha, Terezinha. Sei. Que antes de fechar a porta, essa música tocou bastante assim, na rádio. Meu primeiro disco, produzido pelo Raimundo Bittencourt, que é sócio lá do Menescal. E tocou bastante, assim. Depois, o Cido Bianchi fez o Chama da Paixão. O Cido foi o arranjador do Dois na Bossa, aquele disco da Elis Regina com o Jair Rodrigues. Estourou aquela música Chama da Paixão, comprei meu apartamentinho. Uma sorte, naquela época ainda se pagava por música que tocava na rádio. Agora a gente luta, né, Márcia? Tudo Horrível. centavos. É ridículo, É, 0,2. é isso. E alguém tem que fazer alguma coisa. Eu, só de raiva, é uma pessoa só que não vai mudar nada. Não ouço Spotify, diz aí tu não ouço. Meu ouvido não entra nada do Spotify, mas não entra mesmo. Eu acho errado essa maneira de pagar, assim, compositores, músicos, principalmente os cantores, os artistas, se mata para gravar um disco, sabe? Aí ganha nada. Eles que ganham. Entendeu? Algo tem que ser modificado, de verdade. Eu comprei meu apartamento com essa música, Chama da Paixão. Sim. E tem as trilhas das novelas. Você fez também muito cinema, né? Fiz cinema pra caramba. Filmes horrorosos, por sinal. Ah, é? Horríveis. Um filme da Demi Moore, que era horrível, Blame It on Rio, o Michael Caine, veja você. Mas essa música era bonita, era do Oscar Castro Neves, Aldir Blanc. Mas o filme era um horror. Botaram papagaio na praia, flores, fingindo que no Rio tinha flores em praia. Papagaios, sabe assim, essa coisa mentirosa? E o filme com um tema horroroso, assim, então... Mas eu fiz vários filmes, o Janaína, fiz um monte, Teve um Tormenta, do ganhou Bruno prêmio. Barreto, né? Teve, Amor Bandido, Amor Bandido. fiz com o Guto Graçamelo. Mas tem muito filme, o Egberto também, a gente fez algumas coisas, mas era toda hora, era Embrafilme na época, né? Então eu trabalhei muito em cinema também, né? E teatro, fiz muita música para teatro e eu gosto de trabalhar. Para mim, a vida é uma diversão trabalhando, né?
Que bom. Ô, Henrique, passa as capas de alguns discos dela aí pra gente ir recordando, sem ordem. Sem ordem. Foram 12 Olha, o novelas. Luiz Melodia aqui. Foi-se embora, bichinho. Feliz. Essa música Feliz era do Gerry Adriani. Olha que coisa interessante. Lindo, meu amigão. Arranjo, sabe de quem? De Chiquinho de Moraes, Olha. que fez o Grande Circo Místico, um dos maiores arranjadores do mundo. Circo Misto do Chico e do Edu? O Edu Lobo, é. Ah, eu ganhei prêmio, esse negócio aí. Eu ganhei prêmio lá fora. Uma voz. É. Esse é italiano. Foi Olha. pela Global Records, não sei o quê. Teve novela lá na Itália. É todo em italiano. Aprendi um pouquinho de italiano para poder gravar. Ah, vai bem, né? Tá vendo? É. Ah, meu amigo Sebastião querido. Disco aí, tem o Sebastião. Dominguinhos, tem o Altamiro Carrilho. Nossa. Só gente grande. Ah, esse tem o Hamilton de Holanda aqui de Brasília. Ah, é? Tem o Hamilton, tem o Peri Ribeiro, tem Nossa. o Jay, tem a Olivia Byton. Olha, Tem um monte de gente bacana aí. Canção de espera. Pro Gilberto Gismonti. Ah, esse eu fui pro Japão. Eu fui 4 vezes, né, pro Japão. Esse aí tem o Toninho Carrasqueira, Toninho Ferragutti e o meu amigo Roberto Sion, que fez o arranjo. Por E a que que os brasileiros estouram tanto no Japão, hein? Eles gostam de música brasileira, chorinho, samba. Adoram. Nós temos o amigo aqui, o Antônio Carlos Bigonha, que é um jobiniano e tal. E um crítico japonês disse de um disco dele, falou assim, isso aqui é música boa para beijar. Ah, Zezé. A Zezé Gonzaga. Eu era fã dela e ela era minha fã. Aí um dia me perguntaram, que disco você gostaria de fazer com qual artista? Aí eu logo pensei nela. Por que clássicas? São músicas clássicas da MPB, assim, tipo Duas Contas, Nova Ilusão, Royalejo, Velho Royalejo. Essa daí, Ponto de partida. muita música que eu fiz em homenagem a muita gente. Esse daí também, muita gente bacana aí, tocando, cantando. Vem o passado todinho, eu vou ficar até amanhã. Temos que passar por todos os caminhos. Todos né? os caminhos. Sabe quem canta aí comigo, uma música inédita que me deu? O Lenine. É mesmo? É mesmo. Uma vez eu fiz um show lá em Recife, no Teatro do Parque. Aí uma produtora disse assim: olha, tem um rapazinho aí que queria abrir seu show, tocar umas 3, 4 músicas. Pode tocar. Era o Lenine. Ele nunca Olha esqueceu só. isso. Bacana, né? Esse tem Caetano cantando. Tem Gil cantando. Tem Gil, nossa. Chique pra caramba. É. Esse aí foi um show que eu fiz em homenagem ao cinema. E a gente rodou o Brasil. Foi produzido pelo Jorge Gambier e o diretor desse show era o Zé Maurício Macchilini. A gente viajou pra caramba com esses shows, em homenagem à sétima arte, né? Que coisa legal. É. Languidez. Isso aqui é famoso, esse álbum. Tem Toninho Horta, Djavan, Hélio Delmiro, Luizinho Avelar. Esse aí que tem o que eu te chamei, esse que estourou. E o Manuel Aldaz. Esses daí, Olha. Fizeram um clipe fantástico na época, né? É muita história. As partituras, essa que você Do Flavinho tinha Venturini. mencionado. Ele canta comigo essa Venturini, música. né? Flavinho participa aí desse show. Fez o show também comigo. Esse disco aí que tem a Chama da Paixão e Os Sonhos. Os Sonhos, uma música do Mauro Mota, Lincoln Olivetti. Eu cheguei lá no estúdio do Lincoln e ele falou, olha, o Roberto Carlos não quis gravar essa música que eu fiz, mas eu acho que se você cantar, estoura. Aí eu me empresta a música para eu ouvir. Aí cheguei em casa, a minha sobrinha ouviu e começou a cantar no chuveiro. Sou feliz. Falei, tia, você vai gravar essa música? Porque é muito linda.
Falei, eu Que vou ótimo. gravar. Aí foi a sorte da minha vida. Porque eu comecei a fazer parte da caravana da Xuxa, Sei. todos os estádios, Papai Noel chegando, e as crianças com a boquinha maior que a cabeça. Aí eu falei, gente, uma sobrinha, ela sabia, né? Eu digo, o quê? Ouve as crianças. Criançada não é fácil, né? Você, só um parênteses aqui, é escritora também. Sou. E escreveu livros para crianças. Eu escrevi, já lancei 3 livros para crianças, e eu tenho mais 5 que eu fazia online que ainda não lancei. Esses que você já lançou, parece que de 2 deles você fez show, né? O Lian, o surfista da Pororoca, que é o surfista da Pororoca, lá passado na ilha de Soure, né? Então, o Lian eu fiz nas escolas públicas e foi muito bacana, porque fala sobre sustentabilidade com personagens da região da Ilha do Soure, Ilha de Soure. Fala dos búfalos, fala de peixe-boi, e todos esses. Ai, eu amo essa peça, é um musical com musiquinhas para criança, e as crianças choram, você acredita? Olha, Porque querem ajudar os bichos que estão morrendo. No final você fica tão comovida, porque quando você personifica, quando você põe assim personagens sofrendo como bichinho, tem o Porquê Por Aqui, que pergunta por quê tudo, tem o Índio Netuí, tem vários personagens. E eles estão sofrendo porque o plástico está matando. Isso é antigo. Eles começam a chorar e querem ajudar a natureza. Você sai de lá chorando, as professoras choravam. Aí parou esse meu. A gente fez, a Lília Clabin, eu sempre agradeço a Lília Clabin, que foi que patrocinou esse projeto do Lian, surfista do Pororoca. Saiu o audiobook com a historinha e a gente fez um musical nas escolinhas de crianças pobres. A gente ia fazer a merenda com eles, sentava no nosso colo, sabe, dos personagens vestidinhos e não queriam que a gente fosse embora. Você vê como a criança está ligada com a natureza, que é uma coisa urgentíssima, né? O planeta está sofrendo com essas águas horrorosas, né? E a gente, acho que a criançada que pode mudar o mundo, porque os industriais, os empresários não querem saber do futuro, né? Não querem. Querem dinheiro, lucro. É triste, né? é triste, é triste. Mas esses álbuns que ainda não foram lançados podem resultar também em shows. Podem ser, porque são musicais. São musicais. São livrozinhos que se tornam, né, musicais. É o Bibuzi, que fala da importância dos insetos. Tem os construtivos e os destrutivos. Tem o Jeguelinho, que é uma luzinha que entra no jumentinho, começa a se comunicar com os adultos. É uma história também comovente, assim. E tem o elefante, que é um elefante que vira príncipe. Que é príncipe, infante, é filho de príncipe na O África. Guimarães Rosa dizia que elefante é um bicho que sabe onde tem o nariz. Ai, Eu te amo. Isso aqui, é muito bom. eu adoro. Então, o cara que virou príncipe, ele sabia, né? Sabia. Tem a Berenice Hip Hop, que a mãe botava no balé e ela caía de bumbum no chão. Aí ela descobre o hip hop, que fala sobre essa coisa de, né? Aí tem o macaco baterista, que forma família completamente doida, uma lagartixa e uma gatinha que fala fininho, né? Uma família. Só tem bichinho, tudo quanto é história. Tem a Lolita Moraria, que gostava da Amália Rodrigues, cantava fado, ela ficava prestando atenção nos fados, cantava a cachorrinha Lolita e ela morre. Na época da pandemia, para a criançada elaborar o luto, né? Porque muito avô morria de Covid. Eu fazia essa historinha online. Eu tinha um músico, sonoplasta, e tinha um desenhista que ensinava a desenhar os bichinhos. E eu fazia vários personagens. Então, a gente fazia o cenário lá em casa. Um era do Rio Grande do Sul, outro de São Paulo. Nosso diretor roteirista, que é o Fernando Cardoso, também em São Paulo. E online a gente se reunia, criançada, de tudo quanto é canto. Ficava atenta. E foi o que me salvou financeiramente também na época da pandemia. Eu ganhava um dinheirinho e fazia minhas histórias de criança, né? Mas você teve uma formação em dramaturgia, né? Tive, eu estudei. Acho que tudo
como a Márcia também dá aula, a gente tem que estudar até morrer música, teatro, porque tudo muda, tudo vai mudando, e você tem que ficar prestando atenção, novas técnicas, novas teorias, tudo, né? A prática é muito importante, mas também você ficar ligado no que está acontecendo. Você vê a medicina, pelo amor de Deus, se o médico não estuda robótica, ele nunca mais vai fazer cirurgia. Quem vai querer te abrir inteiro? Se Bom, você tem, né? Claro, claro. Você, além dessa produção infantil, você compõe letras, compõe poesia, digamos assim, para... Sim, sim. Eu lancei um livrinho de poesia quando eu era moça. Eu lancei um livro também para adultos chamado Tomara. Tomara. Esse livro, Tomara, eu fiz porque eu viajei pra caramba. É uma sorte também que a gente não pede. Por que que você tá em casa, aí vem um pedido para você ir para a Rússia? E eu sei lá, eu escolhi isso? Não. Alguém disse para ir para a Rússia, eu vou. Aí você convive, vai no Uzbequistão, vai na verdade, aí você vê a situação da mulher em tudo quanto é canto, é tudo muito, muito parecido. Coisa do coisa caos, o homem. Está mudando um pouco, mas ainda continua. E aí eu senti uma necessidade de escrever sobre o meu problema que eu tive com o meu ex-marido, mas claro que eu não botei lá o nome dele. Lógico que eu não vou dar essa homenagem para esse cara, mas eu escrevi sobre os homens na maneira de tratar a mulherada, que é uma coisa recorrente. Eu vejo minhas amigas reclamarem, é muito raro você ter uma relação saudável. Você é homem, ele é homem, nós duas somos mulheres, ele é homem, mas se a gente for verificar lá dentro, o homem chega em casa, ele pega o controle da televisão, ele manda. Peraí, você perguntou se eu quero ver isso aí? Olha só esse gesto já o quê? Por que seria isso? Então, assim, esse tipo de coisa, nesse livro, eu coloquei não reclamando, nem não reivindicando, apenas constatando que a vida hoje está aceitando gay, aceitando tudo. Eu aceito tudo também sempre, desde sempre. Sempre foram meus amigões, assim, as pessoas, como que você... Eu digo, ué, é tudo ser humano. Veja um filme chamado XXY, com Ricardo Darín, que nasce uma menina hermafrodita e os pais tinham vergonha. Nasceu com um pênis e uma vagina. Nasceu assim. Vai mudar isso por quê? Entendeu? Então, essa coisa de relação pode ser uma criança, pode ser um velho. Minha mãe teve demência, as pessoas diziam, como que você aguenta? Eu falei, ué, eu aguento mesmo. E foi dificílimo conviver com aquilo, né? Então, nesse livro, eu exponho um pouco esse tipo de relação, que a gente mora, às vezes, sozinho, né? Mas sente falta do outro. Vive sozinho, sente falta do outro. Vai nascer, vai morrer sozinho. Mas enquanto você está aqui, você precisa dos outros. Como é que vai morar sozinho, viver sozinho e não conviver, não trocar e se multiplicar e se dividir e mudar a vida de várias pessoas, né? Então, eu acho gostoso quando a gente fica só, mas a gente não nasceu sozinho, morre sozinho para viver sozinho, na minha opinião. Não sei se estou certa, mas Tomara que esteja, né? eu gosto de viver com os outros. Por mais que. Eu vejo a casa dela lá, todo mundo tem direito de ter opinião, todo mundo lá tem opinião, todo mundo. Eu acho tão saudável Claro. as crianças de 12 anos na mesa, conversando com o pai, com a mãe, com a convidada do pai e da mãe, de igual para igual. Eles não são tratados que você é criança, cala a boca. Não, tem direito à opinião. Acho isso o máximo. Claro. Henrique, continua botando algumas capas ali. Olha, gente, façam perguntas. Essa capa aqui, olha, quando eu comecei a cantar, minha família, minha avó, meu avô se assustaram demais. Queriam que eu me formasse para professora. Então, olha, você tem que trabalhar. Eu falava, mas vó, isso é um emprego, isso é um trabalho. E eu fui trabalhar. Eu arrumei um emprego de locutora de rádio com carteira assinada. Ou seja, eu fiquei perto da música. E com a minha chegada na rádio, o dono da rádio me deu um espaço de produção de programas.
E então, ao meio-dia, eu fazia a hora do almoço e à noite eu fazia noturno os sucessos de sempre. E Sonhos, e Chama da Paixão, e depois Bêssame, e depois Princesa, que ela canta com Flávia Venturini, e o Grande Circo Místico, quando ela canta no Grande Circo Místico, toca a Valsa dos Clowns. E então, assim, a Jane estava todo dia na minha programação, uma porque também tocava mesmo pra caramba, né? E então hoje, assim, quando eu vejo isso, eu lembro de eu pegar esse disco, colocar, depois guardar, que eu Olha fazia a mesa de som também. que ótimo. Essa casa do Rodrigo Pederneiras, do Grupo Corpo de Dança. Ah, É a corpo casa com dele. quê? Corpo com quê? O que é quê? Que é a letra? Grupo Corpo? É com É, quê? Eu é nunca que é. percebi, não. Olha. Pensei que era com C. Chama da Paixão. Tá Esse é vendo? um CD. Muito bem, esse eu escolhi algumas capas assim para gente lembrar essa, porque realmente é impressionante a variedade que se nota na sua carreira, né? É. Conviveu com compositores, gente do cinema, né? Gente do teatro. E você está contando agora com essa questão da literatura também, né? É. Isso é maravilhoso, né? É um negócio. O meu pai era escritor, né? Ele tinha 11 livros e ele foi, durante 16 anos, presidente da Academia de Letras, lá no Pará. É. Ele que inventou o Dia Nacional da Academia de Letras. Ele colocava lá, arejou, né? Botava concurso de coral lá das escolas e ele era genial. Meu pai era uma pessoa assim que dava gosto de ficar pertinho dele, sabe? E engraçado, quando ele ficou doentinho, tinha todo tipo de gente lá em casa. Todo tipo de gente. Ele operava pobre de graça, então tinha muito presente. Todo tipo de gente. Gente pobre, gente rica, criança, ex-namorada do filho dele com a outra mulher e tal. E era uma pessoa feliz, gostava de poesia, acordava já falando poesia, sabe? Uma pessoa para cima, simples, simples. Usava uma bermuda com tênis, bonezinha, jogar o tênis dele. Sabia viver, né? Era um homem assim. Todo mundo sente falta dele. Então, eu ligava para ele e dizia: Oi, pai. Ele falava: Tudo azul! A primeira coisa que. Só aquele tudo azul já me alegrava, né? Tão fofo. Então faz falta, né? Uma pessoa assim. Essas Faz. pessoas marcam, né? A educação e É. o rumo da gente na vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quais são os seus projetos? Imediato é o show Ternura, Sim. que provavelmente vai percorrer o país, né? Sim, vai. Mas Ainda mais com. Olha só. Vamos. para quem? Prepare-se. Agora você já acorda com um recado meu. Agora vai. Nossa, A coitado. máscara não é fácil, não. E eu acho bonito que ela, assim, ontem eu conheci umas 5 pessoas. Todo mundo é amigo dela. Eu falo, caraca, todo mundo faz tudo por ela, nunca vi. Então, É assim, popular é aqui. popular. Meu Deus, República Popular. Mas que ótimo. E você tem em mente aí algum disco para gravar? Olha, eu gravei um agora com o Gil Speranzeta, pianista. Agora? Vai sair daqui a pouco. E tem o outro com outro pianista, que é o Gai Júnior, em homenagem ao Burt Bacharach. A gente já tem esse show, a gente gravou também, falta mixar. Desculpa, vai eu lá não com- ouvi. Vai com o João. Em homenagem ao? Burt Bacharach. Ah, sim. Ivan Lins, Burt Bacharach. Taco por todos os lados, não tô nem... Gosto de música. As pessoas ficam, mas você gravou pop? Ué, por que não, gente? Não pode? Não pode? Agora? Aí assim, mas você era da Bossa Nova e... Também não pode. Desculpa, mas eu gosto. Então, assim, tudo para mim é festa e é lógico que a gente tem um limite também das coisas, né? Quando alguém chama para fazer uma coisa, mas eu tenho uma pilha assim, de CDs que eu já participei, de gente que eu nem conhecia. Tipo, olha, sou amiga não sei de quem, eu vou, bora. Música é para dar a mão pro outro, né?
Então, as pessoas que estão precisando, né? Quem não precisa nem lembra que isso existe, também tem isso, né? Porque tinha uma orquestra lá em São Paulo que era assim, me ligava. Oi, Janinha. Oi. Seguinte, a gente está sem verba. Tudo bem, embora. Tudo bem. Tem essa também, né? Aí quando tinha verba era fulana de tal, Beltrana. Aí da última vez, quando você vai ficando mais velha, você vai ficando sem freio, né? Eu tava falando pra Márcia. Oi, Juninho, já sei, não tem verba. Como é que você adivinha? Eu falei, tá bom. Mas não é. Aí quando tem Petrobras apresenta, não sei o quê, esquece. Que doido, né? Não pode. Você também tem que lembrar, né? Por falar nesse negócio de lembrar de chamar você, eu percebi aqui que em 93, Uhum. 1993, o Milton Nascimento a convidou para fazer um show do Peter Gabriel. Sim, E você acabou ficando no lugar da Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor, que Verdade. acabou de de falecer. falecer, né? Como é Muito que foi essa história? sofrida. Então, aí, você conhece músicas do Peter Gabriel? Eu posso conhecer rapidinho, eu gosto dele. Já gravei até músicas dele, mas qual é a música? In the Blood of Eden, é pra já. Aí, aprendi In the Blood of Eden, ótimo. Então vamos, aí gravei essa e uma outra, fui lá no Olímpia cantar com o Milton e com o Peter Gabriel. Cheguei lá, tinham 40 pessoas, igualzinho a nós, assim, 40 pessoas na produção, máquina de lavar, figurino, massagista, comida Meu vegana. Eu falei, Deus. o que é isso? Disneylândia. É muito dinheiro aquela excursão dele, né? E ele me tratou com o maior carinho, o maior respeito. Assim, parecia que eu era alguém no mundo, né? Peter Gabriel. Já cantei com Dionne Warwick também, esse povo lá de fora aqui estourado no planeta. E são pessoas simples. Não tem soberba, Uhum. não tem arrogância. Eles estão na música, né? Então você aprende muito também. Mas eu não entendi essa afirmação de que você ficou no lugar da Conor. A Sinéad O'Connor teve problema no visto. É o que disseram, não sei. Sei. Porque ela tinha uns problemas, né? Assim, a mulher maravilhosa, mas ela teve uma infância sofrida. Ela tinha muitos problemas. Então ela tinha os problemas dela, mas sofreu pra E caramba. aí acabou não Não sei vindo. o que aconteceu, realmente, não sei. Sim. Mas aí eu fui, lógico que eu fui. E foi bom demais, assim, cantar com ele. Foi a primeira vez que eu tive o in-ear. Nem sabia o que era aquilo, in-ear. Olha, o Peter Gabriel botou in-ear na minha orelha. Aí eu, in the blood of it, tudo aqui na minha cabeça. O que é isso? Nunca tinha visto, né? Agora eu não uso mais, eu não me encheu o saco, que pode até ficar surda, né? Dependendo do operador, tem que ter um cara que saiba muito bem operar, um técnico de som Senão vibra do muito, nível né? do João, assim. Não, a bateria fica mais alta que a voz, e tem que mixar direito. Aí eu prefiro nem usar, sabe? Mas ali naquele contexto, poxa vida, um disco, né? Eu ouvia toda a voz e tudo atrás, bem mixado, né? Foi muito intenso tudo. Fiquei assim, feliz. E a plateia, quando me viu lá cantando com ele, São Paulo, eu vivia fazendo show. Aí ele, aqui eu sou conhecida, aqui. Pelo menos aqui. Ô, Jane, você mencionou já aqui um monte de compositores com quem você já trabalhou. Já falamos do Evan Lins, do Milton Nascimento, do Peter Gabriel, etc, do Gary Mulligan. Quais são as suas cantoras ou compositoras mulheres que você mais gosta? A cantora que eu mais amo é ela Fitzgerald, longe, assim, lá na nuvem do espaço sideral das galáxias. Você aprendeu scat singing com ela? Eu achava que ela era minha parente, de tanta intimidade que minha mãe e meu pai me deram dela. Minha mãe tinha um livro dessa grossura com as letras. You go to my head, aí eu ouvia. Achava que ela era minha parente, de tanto que entrou nas minhas células, aquela mulher maravilhosa. Nunca vai nascer alguém que chegue aos pés dela, me desculpe, Deus. Mas ela é o fenômeno do universo, ela Fitzgerald. Não tem como... O Oscar Peterson perguntaram qual o melhor músico que você já trabalhou. Ela Fitzgerald.
Ele falou. O pianista. Pelo amor de Deus. Então, assim, e a mulher que mais compõe, na minha opinião, é Fátima Guedes. A Fátima Guedes, quando começa com aquelas músicas, eu choro de me tremer toda. Eu não sei o que a Fátima Guedes tem, que ela recebe umas informações do universo que fazem a minha alma ser cortada, costurada, não sei o que acontece. Quando ela começa a cantar aquelas músicas, seu nome é uma faca. Eu... Adoro! É de cortar o coração. Ela A faca, né, amor? ela é demais. Sofrência chique, hein? Ah, essa é demais. Essa é a the best. Ela é demais. Então, 2 nomes poderosos. né? Para Poderosa. mim, Olha só. Ô, Henrique, vamos mostrar agora um pouco do guia musical. O, o guia musical aqui foi uma iniciativa. Olha aqui quem está. que linda. Alegria. Nelson Faria, que é de Brasília também. Esse cara aqui, o Ney Rosauro, é um sujeito muito importante aí das baquetas, né? Rosinha, Minha querida. Gravei músicas. que é outra pessoa interessante que o nosso país também tem uns problemas, né? Você estava dizendo aí que às vezes a pessoa fala, você cantava isso e agora está cantando assado. A Rosinha é mais conhecida no exterior do que no Brasil. É. Né? A falta valorização do artista Verdade. nacional, né? Às vezes. Ela não reclama disso, não. Mas é impressionante. Nós fomos nos shows que ela fez aqui recentemente no Clube do Choro. Impressionante o sucesso, o carinho que as pessoas que conhecem, né? Ela é maravilhosa. E agora, a Eline Andrade morreu há mês atrás. Morreu agora, é. Ela morava lá no Retiro dos Artistas. Se não fosse a Eliana Peranzeta e o Gil Peranzeta, realmente ela iria passar necessidade, assim. Eles arrumaram cuidadora, remédio, né? Então, a cantora do nível da nossa Leni, que fez sucesso lá fora também, ela morrer no Retiro é uma coisa Triste. sintomática, né? Triste. Esse aqui é o cara que trouxe para Brasília o Big Bands. Esse foi o último, A última- nossa última edição. Também precisamos de patrocínio para continuar essa aventura, agora provavelmente digital, né? Uhum. Foram 10 edições impressas até agora. E tem plano para fazer até mais uma impressa, que ainda estamos aguardando a resposta. Eu queria mencionar aqui uma fala do ex-reitor da UNB, José Geraldo de Souza Júnior, que escreveu em homenagem ao Guia Musical, no seu próprio livro, né, citando o Guia Musical, dando como referência muito importante, e professores e pessoas ligadas à música, tanto na Escola de Música, quanto na Universidade de Brasília, quanto no Clube do Choro, que adotaram o Guia Musical de Brasília. E essa etapa, essa migração que estamos desejando, estamos planejando mudar para o digital, é para consolidar o guia como uma referência no campo da música em Brasília. Isso que o Joaquim disse eu achei também muito engraçado. O Zé Geraldo, ex-reitor, ele poderia ter feito a resenha, ele próprio, do livro do Clodo Ferreira, grande compositor e tal, que escreveu, ele é da área de comunicação, escreveu um livro sobre música e comunicação. E é um livro muito interessante porque ele mostra a evolução da música popular brasileira de acordo com os meios tecnológicos à disposição. Então, antes do rádio, você fazia música nas varandas com os músicos tocando ao vivo, com piano ali e tal. Depois veio o rádio, aí estourou o samba e tal, etc. Depois veio a televisão, e aí isso foi outro patamar. A televisão propiciou, por exemplo, o desenvolvimento das escolas de samba lá no Rio de Janeiro, que eram mostradas para o país todo, e muita gente imitava, etc. E aí o Zé, ao invés de comentar diretamente o livro do Clodo,
comentou a resenha que nós fizemos do livro. Eu achei aquele negócio muito interessante. É claro que ele não se limitou só a isso, mas esse Sim. foi o gancho, né? Uhum. Que aí ele falou do guia em geral, etc. Mas foi realmente muito interessante. E agora ele publicou na uma associação de grandes advogados, pessoal da área jurídica. Da área jurídica. Ele está publicando os ensaios dele, crônicas e Uhum. tal. E no primeiro livro, ele publicou esse artigo que o Joaquim mencionou. Geralmente, assim, quase que semanalmente eu encontro com ele virtualmente. Quase que semanalmente. Que aí eu vou conversar com a Naíra, a gente abre né, a esposa dele. Aí, A Naíra é sua aluna. E aí ele passa atrás, aí a gente... tudo bem. Aí eu falo, mas que honra minha, né? Doutora Nair Bicalho e ele, imagina. Quem é que quis aprender a assobiar? Barronca. Ele falou, Márcia, vamos fazer umas aulas de canto. Aí eu falei, aí depois eu falei, mas por que ele quer aprender aula de canto, né? Aí é que ele é músico, aí ele queria pegar mais respiração em flow phonation, né? Em fluxo constante, né? E aí ele falou, eu tô assoviando muito melhor. Nova embocadura. Nova embocadura. Mas que ótimo. Mas então, gente, eu acho que essa conversa foi uma coisa absolutamente interessante. A sua história... Não tem a sua biografia já feita, não, né? Um cara que quis fazer. Aí depois teve um outro também, mas Não, foi pra por enquanto, frente. não. É. Acho que tá Porque tem muita cedo, história. né? Tem, mas tá cedo. Tem, mas Nada. Tô falando assim, que ela falou, ainda não, né? Tô brincando. pior é quando você morre, que aí inventa história. Porque, Pois olha, é melhor verdade. fazer antes. Olha, eu vejo cada filme aí de pessoas, porque eu convivi com todos, né? Muito, né? Aí você vai ver o filme e digo, meu Deus. Porque hoje em dia, se você fala, eu estive lá com a sei quê, e isso, aqui. Aí a pessoa, é que nem telefone sem fio. Gente, daqui a pouco tem uma mentira incrível. Eu não acredito mais em nada. Me fala uma coisa, não sei. Todo mundo inventa história, ouviu falar, eu acho que... Oi? Então, é muito perigoso a pessoa morrer e alguém vai fazer a biografia. Biografia com... Vai inventar. Eu já fui amante de tanta gente que eu não sabia. Eu digo, é mesmo, eu fui, não sabia. Você namorou o César Camargo, Mariana? Namorei? É mesmo? Quando? Eu não sabia. Inventaram, eu tive um namoradinho chamado César, mas aí, o César está te esperando. E eu trabalhei com o César que me mostrou pro Toquinho para eu ver. Eu nunca nem peguei na mão do César Camargo, já estou inventando que eu fui amante dele. Ou seja, tem que ter cuidado esse negócio. Tem muita mentira em vários livros que eu sei. Até uma vez a Joyce revelou um negócio lá dizendo que era mentira de fulano de tal, que escreveu errado. Não pode. Então, se eu morrer, não quero biografia de ninguém. Deixa a minha vida escura. A gente não sabe se vai acontecer, né? Mas não seria uma biografia apenas da história da Jane du Boc, mas o que ela falou aqui hoje é a história do mundo, do Brasil. É a cultura que passou pela vida dela, as influências brasileiras, internacionais, o mundo que ela viu, é uma riqueza. Sabe o que eu vou falar aqui, que eu acho que é importante para qualquer pessoa que esteja começando a cantar? É não ter preconceito. Eu fazia chacrinha, gugu, aí tinha as turminhas. Imagina se a gente estivesse num barco e o mundo acabando, quem iria se salvar? Não somos todos da música? Aí ficava o bolinho do pop, o bolinho do que eles diziam que era brega, o bolinho do samba. Gente, a gente é tudo da mesma turma, vamos nos unir no mesmo camarim. Aí ficava eu com o Fábio Júnior, que é um amor, não tem preconceito com nada também. E ele era o galã da Globo, não tinha nada, não estava nem aí, super simples, pé no chão. E mais alguns, assim, mas tinha umas que mandava a assistente informar que isso... Sai daqui. Entendeu? Então, esse tipo de conduta, preconceito, eu faço tal estilo. É mesmo. Então, vem fazer esse aqui que eu quero ver. Que bom que você faz esse. Faz esse. Por que não? Tem coisa que a gente não sabe fazer, mas não pode menosprezar.
tem que admirar, aceitar. E eu acho horrível a pessoa que tem preconceito com o negócio da vida em geral, se é preto, se é pobre, se é gay. Imagina na música que exige sensibilidade, não é? Aí você vai dizer, não, a fulaninha canta essa musiquinha, tem muito preconceito com gente que é maravilhosa. Eu digo, peraí, cala a boca. Fulana de tal é maravilhosa, você ainda não ouviu direito. Tenta ouvir melhor, sabe? Eu não gosto. Então, quando eu tô com essa juventude de 18 anos, cheia de sabe tudo, porque tem influencer do Raik Pata, seguidores da PQTP, e aí se acha, digo, minha filha, bota o pé no chão. A gente não é nada, a gente vai morrer, sabe? A gente passa por aqui, você tenta respeitar quem já botou semente por aí e vê por que que aquele Chavantinho Pena Branca canta Se o Dar é Terra. Você não entende isso? Por quê? Você não gosta? Tenta ouvir. Uma vez, nas temporadas populares que havia na época do governo Cristóvão, nos anos 90, aqui em Brasília, nós fomos ao show do Antônio Nóbrega. Nossa, Adoro. maravilhoso. E o Presidente. show, invariavelmente, terminava numa grande ciranda no Teatro Nacional. Maravilhoso. E aí, no final, eu fui cumprimentar ele e falei assim, ô, Antônio Nóbrega, eu gostei muito, etc. E principalmente porque o seu nome já revela a sua qualidade. Você é, ao mesmo tempo, nobre e brega. Nóbrega. Eu choro com ele. Ele me faz chorar, esse cara. Ele é demais. Ele achou de boa, adorou. Adorou, Ah. porque é isso mesmo. Isso que ela acabou de falar, não é? Você tem a música é um diapasão assim. A música E- está acima é de mera preciso, né? definição. Isso não quer dizer que a gente não possa criticar as músicas de péssima qualidade que há. Mentirosas, digamos assim. Tem coisas que são muito ruins, né? Como acontece em qualquer arte. Qualquer coisa. Qualquer arte. Agora, você não faz essa discriminação por gênero. Por exemplo, você falou um negócio aí que eu acho muito interessante, você citou o Chavantinho e Pena Branca. Eu, pessoalmente, fui criado ouvindo música caipira, Linda. né? Depois veio nessa senda uma agromúsica que eu acho que não tem nada a ver com o Chavantinho e Pena Branca. É outra coisa, muito comercial, Uhum. né? Defendendo certos interesses aí contra os quais eu brigo. Mas é isso. Então, eu gostei muito de você falar assim. A música é música. Música é música, né? É isso aí. Muito bem. E você, Márcia? Você esteve meio doentinha esses dias, mas já tá tudo bem. Tá tudo bem. Já sarei. Descobri. É difícil a gente não poder comer o que a gente gosta, né? Mas é importante que não se coma, senão você vai ficar doente. Então, eu descobri aí que eu não posso também com laticínios. Ah, Então, me incha muito, me deixa sem condições de ler. Eu até mandei um vídeo para você, porque a gente tem intimidades, né? Assim, do meu rosto, assim, eu sei que muito sucesso. Eu falei, depois eu pensei assim, como é que alguém vai desejar sucesso para o outro naquele dia que o outro tá, né? E eu assim, eu sei que muito sucesso para você hoje, sabe? Eu não consigo nem falar. Aí eu falei, coitado meu amigo, eu não consegui ir, né? Eu tava sem condições. Mas tô ótima, fiquei uns 3 dias aí, mas é por causa de comida. Já entendi, você tira aquilo, vai embora, não tem remédio, né? Então, se você não pode comer. E realmente tirou o laticínio, a vida voltou. Impressionante. Impressionante. tudo bem, tudo bem. Joaquim, para suas considerações finais. As minhas considerações são, ao mesmo tempo, de parabenização pela sua vinda aqui, Jane, e pelo show com a Márcia, Ternura. E também parabenizar o Conselho Nacional do SESI e agradecer. Uhum. Antes, realmente parabenizar por ter aceito essa proposta e a próxima do show Saber Amazônico. E gostaria de, com essa etapa, venha muitas outras, né? Muitas outras. E que o Guia Musical de Brasília se torne essa
referência por muitos anos, que nós começamos, são 10 edições, são quase 8 anos já. Então, tem uma história muito importante da cidade, com o nosso editor aqui, Antônio Carlos Queiroz, que agora é um especialista, é um pesquisador musical, lançou recentemente o seu primeiro livro, né, que foi um sucesso tremendo, né? E, então, vamos ao show. Queria convidar a todos, eu não sei, mesmo que eu tenho a impressão que vai ao ar após o show, mas agradecer aos que compareceram ao show. Não, e o É isso show, já que você vai garantir a continuidade dele Brasil afora, Espero. já podemos convidar, né? Gostei, gostei. Barrocas está frita. Eu e a Márcia. Todo dia aquele bom dia, como quem não quer nada, né? Bom dia! Tá bem, Barroncas? Tudo bem? Ô, Barroca, conhece esse sotaque? Pois É pra lá que eu quero pra lá que eu ir. quero ir. Olê. Você só faz o sotaque do estado, ó. Aliás, é um bom dia num sotaque diferente, cada dia. Perfeito. Ei, Barroncas, hein? Márcia, Oi, esse aqui, olha, agradeço. Nós temos também a gravação desse show hoje pela TV Senado, do isso. show amanhã, né? Estamos aqui numa quarta gravando. Isso. Agradecer, né, aos patrocinadores novamente e aos apoiadores, a vocês que fazem a cultura, né? E eu aqui cheguei na cidade há quase 14, 13 anos, né? E eu olhei o guia musical lá no Cebinho. Olhei aquilo e falei, que coisa linda, que coisa linda. Peguei, mostrei para o meu marido, o mesmo de sempre, né? O mesmo, o mesmo de sempre. Aí eu falei para ele, olha, esse aqui é um sonho, olha que sonho, será que um dia eu estarei perto dessas pessoas que fazem essa revista? E quando eu estava na capa. Então, isso foi para mim, sabe o que foi isso para mim? Quando eu senti que a cidade me acolheu. olha que legal. Obrigada, viu, a vocês dois. Imagina. Dani, Bom, quero agradecer ao meu amigo Carlos aqui, que está nos recebendo com o maior carinho. Agradecer Henrique. ao Henrique ali no som, ao Barroncas, querido, a você, a CQ, por essa simpatia que nos dá espaço para falar, e principalmente a minha querida Márcia Tawil, que está nessa luta incansável, porque além dela ter o marido, 2 filhas, de dar aula, ela está se dedicando muito para esse nosso show, não é? Eu vejo a luta dela falando com um, falando com o outro, vai gravar aqui, vai o músico aqui, não sei o quê. E eu embarquei nisso porque eu sou uma lutadora, uma guerreira que nem ela. Ela é jovem, ainda tem muito futuro, né, na vida dela, mas eu sempre fui assim, de gostar de dar a mão para um, gostar de dar a mão para outro, juntar, unir. Isso é maravilhoso, né? Aí eu disse, vamos embora, estamos juntos. E espero que esse show, Barroncas... Ô, Barroncas, olha aí, ô, Barroncas, você não esquece, eu vou te ligar. E aí, Barroncas, tá tudo certo? Vou ligar dizer... Em Minas Gerais. Aí ela quer de Minas. Obrigada, Ai, Marta. cafezinho com leite, hein? Você fala, Barroncas, estou querendo tanto cafezinho com leite. Você não leva a gente ali, não? Que docinho de leite com Docinho de abacate. leite? Não. Então, ali, a gente ali. gente de Deus. Gente de Deus. Ai, que delícia. Coitado desse Barroca, gente. Olha, muito obrigada, Jane. Obrigada a todos. Obrigada ao meu marido, né? Que está aqui com a gente. Henrique, obrigada. A CQ, Barroncas. E vamos fazer mais um spoiler, já que você sempre me pede alguma coisa de spoiler. Tem spoiler. A gente vai gravar um clipe agora, ainda essa semana. Vai ficar aqui um pouquinho mais de uma música inédita minha. Ela gravou comigo, com a Olha. voz dela. Assim, abriu a voz, já gravou. Tava lindo, aí ela abriu mais uma, mais 2, mais 3, mais 4. Ela falou assim, aí ela falou assim pra mim, gente, agora você, eu... não tá tendo. Linda música. Terra, terra, terra. Terra. Linda Terra, música. terra, terra. E aí o clipe tem a moça que vai... Então, Fred. Luciana Martuchelli nos dirigindo, hein? E o Fred. E o Fred Brasiliense nas imagens, com apoio de Patrícia do Bock. Patrícia, Sua minha prima, prima. cantora,
O Fred é genial, né? Adorei o Fred também. Genial. E a Jane falou várias vezes aqui, porque a gente está impressionado com a qualidade que a gente achou artística do JG Júnior, que é o João Goulart, que é o nosso técnico, né? O De nosso som. engenheiro de som. Então, ela falou várias vezes, o João aqui é o João Goulart que trabalha, que faz esse trabalho incrível e que está produzindo musicalmente o Terra, Terra, Terra. Arrasa! Ótimo. Brasília recebe com carinho e aqui a gente tem pessoas muito afim, né, de tentar fazer que a música abra espaço para todas essas coisas, né, para o trabalho de todo mundo. A gente aqui é um coração. Ministra da Cultura, Eu quero Márcia ser. Tauil. Pronto. Barrocas, começa a fazer minha campanha. Tá Vamos ótimo. nessa. Gente, eu agradeço a presença de todos vocês. Todas e todos. Todos não, todo esse negócio é chato. Isso aí é muito chato. Desculpa. Eu não gosto desse negócio. Não gosto. É besteirada. E foi muito legal a conversa, não é? E eu convido, então, todo mundo para dar o like e se inscrever no canal da República Popular das Letras. Uhul. Até a próxima! Eba. Até. Ei, Barrom.